Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso segundo culto do Morumbi Jovem via YouTube. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde. Queria muito poder estar vendo cada um de vocês aqui, abraçando. Mas enquanto isso não é possível, infelizmente, nós manteremos os nossos cultos ao Senhor, a adoração também. Mas também queria lembrar vocês que a gente continua como ministério, os nossos PGs estão cada vez mais fortes, a gente nunca parou. E se você gostaria de participar de um, não deixe de mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai conseguir te inserir em algum. Nessa noite, né, hoje nós temos a presença da Banda Iguais e nós vamos começar com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos abençoou e que é possível continuar prestando culto e adoração ao Senhor, mesmo de longe. Que o Senhor possa estar com cada um de nós agora, nesse momento, onde quer que a gente esteja, dando o seu amor, o seu conforto, dando-nos força, e que hoje o Senhor se comunique com a gente, que o Senhor possa mostrar qual que é a sua palavra para nós. Muito obrigada por tudo. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Com vocês, Banda Iguais. Fala, galera! Boa noite! Fui comprado, meu preço foi caro, pagou com seu sangue pra me libertar. Eu era cativo, meus pecados, minhas correntes, mas fui redimido, as algemas abertas, enfim. O amor é a chave da prisão. Eu agora sou livre. Eu fui comprado, meu preço foi caro, pagou com seu sangue pra me libertar. Eu fui comprado, mas não sou escravo. Eu escolho servir a meu Salvador. Eu era impuro, intocável e sem esperança, mas fui resgatado, minhas vestes rasgadas, enfim. O amor é a chave da prisão. Eu agora sou livre. Eu fui comprado, meu preço foi caro, pagou com seu sangue pra me libertar. Eu fui comprado, mas não sou escravo. Eu escolho servir ao meu Salvador, Jesus. condenação, não há mais condenação, eu sou livre.
mais condenação, não há mais condenação, não há mais condenação, eu sou livre. Não há mais condenação, não há mais condenação, não há mais condenação, eu sou livre. Não há mais condenação, não há mais condenação, não há mais condenação, eu sou livre. Eu fui comprado, meu preço foi caro, pagou com seu sangue pra me libertar. Eu fui comprado, mas não sou escravo, escolho servir ao meu Salvador. Eu fui comprado, meu preço foi caro, pagou com seu sangue pra me libertar. Eu fui comprado, mas não escravo, eu escolho servir ao meu Salvador. Glória a Deus. E aí, galera, nós somos a Banda Iguais. É um prazer a gente estar aqui com vocês, tocando nesse Morumbi Jovem. Deixa eu me apresentar a banda. Meu nome é Alessandro França. Aqui, nosso lado, Marcão Spro. Aqui com a gente, Johnny. E lá na batera, Caduzinho. A gente está aqui para adorar o nosso Deus, servir a Ele, porque a gente também acredita que o nosso Deus é dono de tudo e todas as coisas, todo tipo de som, seja rock, seja worship, o que for, é para a honra e glória dele, amém? Porque ele criou tudo e todas as coisas, o diabo não criou nada. As pessoas falam que, o rock é do diabo. Não dê crédito a ele. O Senhor é dono de todas as coisas. E é com o rock que a gente acredita que a gente vai levar a palavra dele, que a gente tem levado a palavra dele, amém? Glória a Deus. Essa música é do primeiro CD da banda, chama Louvores a Deus. Te louvo, ó Deus, pelo teu perdão. Te louvo, ó Deus, pela tua consolação. Te louvo, ó Deus, pela tua salvação. E te confiarei, pois me dá forças pra viver. Louvamos o Deus Criador dos céus, clamando, pedindo a Ele o seu auxílio. Que todos os olhos possam ver as suas grandes maravilhas. Vamos cantar louvores a Deus pelos seus grandes feitos. Que o mundo inteiro veja o seu grande amor. Amor que foi demonstrado pelo seu sangue na cruz. Te louvo, ó Deus, pelo teu perdão. Te louvo, ó Deus, pela tua consolação. Te louvo, ó Deus, pela tua salvação. Eu te confiarei, pois me dá forças pra viver. Louvamos o Deus Criador dos céus, clamando, pedindo a Ele seu auxílio. Que todos os olhos possam ver as suas grandes maravilhas. Vamos cantar louvores a Deus pelos seus grandes feitos. Que o mundo inteiro veja o seu grande amor. Amor que foi demonstrado pelo seu sangue na cruz.
sangue na cruz. Amor foi demonstrado. Cantar Hosana, celebrar aquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito é o nome daquele que vem. Eu vejo o Rei da Glória com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Declare isso, que você quer ser igual a Ele. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Cante isso. Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Glória ao teu nome, Jesus. Hosana, Hosana ao teu nome nas alturas, Deus. Tu és o Deus de maravilhas, Tu és o nosso Criador, Tu és o Senhor de toda a terra. Deus, a criação fez o céu, terra e o mar. No alto está o teu tabernáculo, os anjos sempre a te exaltar. De maravilhas tudo fez, Tu és santo, santo. O universo declara que és rei. Tu és santo, santo, Deus da terra e do céu. Deus da terra e céu. Cedo ao amanhecer, celebrarei a tua luz. Em trevas eu me encontrar, eu clamarei, Deus meu, conduz. Deus de maravilhas tudo fez, Tu és santo, santo. O universo declara que és rei. Tu és santo, santo, Deus da terra e do céu. Deus da terra e céu. Aleluia, Senhor 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 da terra e Deus de maravilhas, Deus de maravilhas tudo fez. Tu és santo, santo. O universo declara que és rei. Tu és santo, oh, 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 santo. Oh meu Deus, por tudo que Tu fez, Tu és digno, digno. O universo declara que és rei. Diga que Ele é santo. Tu és santo, aonde quer que você esteja, santo, santo. Declare, santo,
Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Ele me trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Glória ao nosso Deus. Essa última música que a gente vai fazer agora, ela chama Mais Perto. E, na verdade, essa música ela surgiu de uma pesquisa que a gente fez na internet, de qual música as pessoas que seguiam a banda gostariam de ver a gente gravando. E aí muitos disseram que gostariam de ver a gente gravando um hino do cantor cristão. E, assim, para minha surpresa, depois de que a gente gravou esse hino, e eu mostrei para minha mãe essa semana, essa gravação, minha mãe veio dizer que essa música era a música predileta do meu pai. Eu não contei nem para a banda isso é novo, assim. Na hora até eu me emocionei porque meu pai faleceu faz mais ou menos uns 3 anos. E saber que essa música, que foi uma música que a gente escolheu, aleatória do cantor cristão, era a música predileta dele, me tocou muito. E espero que toque também a tua vida. Ela diz, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quero estar contigo. Amém? Que isso possa ser uma verdade na tua vida, que você possa querer estar sempre perto dele. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, Deus de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu Deus, de ti, perto de ti, de ti. Glória ao nosso Deus, que você possa querer estar sempre perto dele. Amém? Não há melhor presença que a presença do nosso Deus. Valeu, minha gente. Obrigado, pessoal da Banda Iguais. Brigadão mesmo. Vocês puderam perceber, ou vocês estão percebendo melhor, que, aqui na MJ é diversidade, né? Aqui na MJ é diversidade total. No nosso primeiro culto, nós tivemos aqui o Coletivo Candeeiro do Nordeste nos abrilhantando com a música típica do Nordeste. Foi muito legal, eu até estou arrastando já meu sotaque aqui igual nordestino, né? E hoje, então, nós podemos receber os nossos irmãos aqui, nossos queridos amigos da Banda Iguais, fazendo um rock and roll
para Jesus e para a honra e glória do nome de Deus. E o reino de Deus é isso, sabe? O reino de Deus é isso. Não existe uma possibilidade da gente tipificar assim, o reino de Deus e colocá-lo simplesmente numa caixinha. É Deus se manifestando das mais variadas maneiras, através das mais diversas expressões de arte, sabe? E Deus é esse artista que pintou o universo. E por isso é que nós precisamos adorá-lo, nós devemos adorá-lo. E toda vez que nós somos inclinados a adorar a Deus, então Ele transforma de maneira profunda a nossa vida. E é sobre isso que nós estamos conversando aqui, sabe? Então essa é a nossa segunda mensagem da série Como Viveremos. E agora Como Viveremos. Na semana retrasada nós falamos que a maneira como nós então vivemos é renovando a nossa fé ali, é colocando cada vez mais a nossa fé, renovando nossa esperança na pessoa do nosso Deus. E hoje daremos sequência na nossa série de mensagens. E agora, como viveremos? Vamos viver então, ou viveremos melhor, tornando Deus conhecido, sabe? Então, a resposta é, e agora, como viveremos? Tornando Deus conhecido. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali, no celular, em qualquer lugar, né? Celular, Bíblia mesmo de papel, já que você está em casa, eu espero. Então você pode ter essa oportunidade de ler a palavra, sabe, na sua Bíblia de papel que está ali mofando, que você nunca mais abriu ela. Mas também se você puder abrir no celular, também sem problema, sabe? Não tem nenhum problema mesmo. Então, Tito, estamos conversando aqui em Tito, tá? Então a nossa série de mensagens, e agora como viveremos, ela é baseada no livro de Tito. Nós estamos respondendo aqui essas perguntas baseadas no livro de Tito. E ainda estamos no capítulo 1. E vou fazer a leitura então dos versículos de número 15 e o versículo de número 16. Diz assim: para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. E agora, como viveremos, né? Conhecendo a Deus e tornando esse Deus cada vez mais conhecido. É desse jeito, então, que nós vamos viver, tá? Para você que talvez está chegando, está nos assistindo, você pode deixar seus comentários aqui na nossa live, sabe? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também você pode deixar os seus comentários aqui e depois a gente, então, retoma eles, responde. Lembrando também o que a Bia acabou de afirmar no começo da nossa transmissão, caso você tenha chegado agora, nossos pequenos grupos estão rolando. Caso você queira fazer parte dos nossos pequenos grupos, deixa seu celular aqui no chame, aqui nos comentários, porque nós vamos fazer questão de adicionar você, de trazer você para perto, para que você fique sabendo aquilo que está acontecendo. Não deixe também de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Dá um copiar e colar no link, compartilhe e manda para geral, para outras pessoas também poderem ter oportunidade de assistir isso. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, caso ainda você não segue. E se você também não se inscreveu ainda aqui no canal da IB Morumbi, faça isso e ative o sininho para que você seja notificado toda vez que uma transmissão começar. Beleza? Então é isso. Deixa eu orar com você rapidinho. Deus, obrigado por mais um culto, obrigado por mais um momento aqui de adoração e de comunhão. E nós estamos dando sequência aqui na nossa série de mensagens. E eu quero que o Teu Espírito Santo nos ajude e que Ele continue falando conosco. E acima de tudo, para que a Tua palavra ela seja transmitida com ousadia e com autoridade. E que ela venha nos ajudar no processo da nossa transformação, a fim de tornarmos o Senhor conhecido, a fim de conhecermos a Ti e nós tornarmos então conhecido aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E agora, como viveremos? Essa pergunta que nós estamos nos debatendo com ela, e nós não podemos nos esquecer que o momento em que nós estamos vivendo é um momento muito controverso, muito conturbado, tá? E talvez uma das perguntas que nós
temos nos feito bastante é o que será, o que vai acontecer depois, quais são as expectativas que nós temos a respeito do futuro, porque de fato nós somos pessoas que não conhecemos muito a respeito da nossa própria história, o nosso futuro, nós não temos certeza de nada, nós não temos certeza daquilo que vai acontecer, sabe? Então é necessário, existe a necessidade de continuarmos adorando a Deus, de continuarmos buscando a presença de Deus, para que nós então sejamos direcionados, sejamos conduzidos a viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos de fato. Então por isso talvez você pode estar se perguntando, e agora, como nós viveremos? Então a resposta de hoje é conhecendo Deus e torná-lo conhecido, sabe? Porque se nós somos filhos de Deus, então nós partimos da premissa básica de fato de que nós conhecemos a Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, esse conhecimento que nós temos a respeito da pessoa de Deus, nos leva então a vivermos uma vida de experiências concretas, de experiências verdadeiras com a pessoa do próprio Deus, sabe? Porque essas experiências que nós temos verdadeiras com as pessoas do próprio Deus, elas vão transformando o nosso caráter, vão moldando o nosso ser, vão nos transformando constantemente, porque nós somos uma obra que está em constante transformação. Porque Paulo fala, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele há de terminá-lo até o dia de Cristo Jesus. O que isso significa? Isso mostra de fato que nós estamos em constante transformação. E Deus está operando uma transformação contínua na nossa vida. E esse processo de transformação contínua só é possível de fato se nós conhecemos a Deus. E esse conhecimento deve ser um conhecimento real, um conhecimento concreto, onde Deus se faz presente na nossa vida de maneira real, onde Deus é tão real, assim como o café da manhã que eu tomo todos os dias, onde Deus é tão real, assim como eu me delicio conversando com minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha esposa. Então Deus é tão real, e esse relacionamento, esse conhecimento a respeito de Deus ser real e pessoal na nossa vida, é isso então que muda profundamente o nosso ser, muda profundamente a nossa existência e nos ajuda no processo de transformação. Porque de fato, se nós não conhecermos quem Deus é, não existe possibilidade de tornarmos esse Deus conhecido. Cara, como é que você vai tornar Deus conhecido se você não conhece? Então a premissa básica é para que nós tornemos Deus conhecido, para que nós tornemos Deus conhecido, é necessário primeiramente conhecê-lo. E é aqui onde reside de fato o segredo, em conhecer cada vez mais a Deus. Infelizmente, o que tem parecido é que existe um grande desconhecimento da nossa parte a respeito de quem Deus de fato é. Porque se Deus fosse conhecido por nós, as nossas ações poderiam mostrar profundamente o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus, o manifestam, o tornam conhecido através das suas ações, através das suas práticas, através do seu estilo de vida, através da maneira como se relacionam com a realidade, porque o jeito que nós nos relacionamos com a realidade demonstra e denuncia profundamente o conhecimento que nós temos a respeito da pessoa do próprio Deus. E talvez você pode estar se perguntando, não. Talvez você pode estar conjecturando, falando, mas eu cresci na igreja, eu conheço Deus. Eu sei que existe um Deus, que criou todas as coisas, eu sei. Mas existe uma diferença abismal entre conhecer apenas, que é um conhecimento cognitivo, ou também aquilo que nós chamamos de conhecimento intelectual, que é apenas você saber, sabe? Você tem apenas uma informação a respeito de quem Deus é. Então existe uma diferença muito grande entre ter informação a respeito de Deus e conhecer Deus face a face, no sentido de ter experiência com a pessoa do próprio Deus. Porque aqueles que conhecem Deus a partir de uma mera informação, eles não são transformados e a vida que eles levam não evidencia absolutamente nada a respeito da informação que eles têm sobre
esse Deus, tá? Porque uma coisa é você ter informação a respeito de Deus e a outra coisa é você conhecer a respeito desse Deus. O conhecimento a quem eu me refiro nesse momento é um conhecimento de experimentar Deus na prática, a ponto dessa experiência transformar a sua vida, mudar a sua vida, se tornar um divisor de águas para a sua vida. É uma experiência que nunca você será capaz de esquecer, porque ela é uma experiência verdadeira, tá? É uma experiência verdadeira. Essa semana eu estive dando aulas para os alunos do ensino médio de filosofia sobre verdade. A lição era sobre verdade, aí estávamos discutindo sobre a verdade. E aí foi interessante notar que a ideia de verdade, por exemplo, os gregos antigos, os filósofos antigos, eles acreditavam que a ideia de verdade era o mesmo que aletheia. Na verdade significa aletheia no grego, que quer dizer alguma coisa que não pode ser esquecida. Ou seja, tudo que é verdadeiro é aquilo sobre o qual nós não podemos esquecer. E se nós tivermos uma experiência verdadeira com Deus, isso significa que, independente da situação que nós nos encontrarmos, nós nunca seremos capazes de esquecer a experiência que nós tivemos com Deus, porque a verdade, ela nunca nos abandona. Quer nós queiramos, quer não. Nós nunca seremos abandonados pela verdade. É uma experiência que nos transforma, é uma experiência que nos marca. E é exatamente isso a que Paulo está se referindo quando ele vai escrever a Tito, sabe? Quando ele vai falar a respeito do conhecimento de Deus. Paulo vai mostrar que aqueles que conhecem a Deus, eles não se confundem, sabe? Que o conhecimento que nós temos a respeito de Deus é um conhecimento tão profundo que nos transforma, basicamente. E uma das maneiras que nós temos de mostrar isso, que nós conhecemos a Deus, é exatamente o quão transformados nós somos. Porque a transformação que acontece na nossa vida, através do encontro profundo que nós temos com Deus, é capaz de nos diferenciar daqueles que não conhecem a Deus. Como? Vivendo de acordo com aquilo que Deus manda, ou seja, obedecendo. Então Paulo vai dizer, para aqueles que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois a mente e a consciência são corrompidos. Afirmam que conhecem a Deus, olha que interessante, né? Afirmam que conhecem a Deus, mas negam no seu modo de viver. Então uma coisa é você afirmar, conjecturar que você conhece a Deus. Cara, você pode até passar o resto da sua vida na igreja, você pode ter 20 anos na igreja, né? Você pode ter 20 anos na igreja. Por pouco sua mãe não te apelidou de Matusalém por você ter nascido na igreja. Se você não sabe quem é Matusalém, depois lê a Gênesis, sabe? Aí você vai entender quem é esse cara aí. Então o seu nome pode até ser, sei lá, todos os nomes da Bíblia, sabe? Mas o fato de você crescer na igreja não te dá necessariamente autoridade de dizer que você conhece a Deus. Porque você pode dizer que conhece, mas as suas ações, elas demonstram o contrário, sabe? As suas práticas, elas mostram que você não conhece a Deus. Você é uma pessoa odiosa, você é uma pessoa rancorosa. Você é uma pessoa que não gosta de olhar para o próximo. Você é uma pessoa que fala mal dos outros, sabe? Você é uma pessoa que não coloca em prática aquilo que a palavra nos ensina. E se você de fato é desse jeito, isso é uma grande evidência. Existe uma probabilidade muito grande de que você não conhece verdadeiramente Deus, sabe? E talvez aquilo que você tem é apenas uma informação a respeito de Deus e não necessariamente um conhecimento real de quem Deus é. Então Paulo vai falar no versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Então uma das coisas que nós precisamos fazer é parar e pensar um pouquinho. Puxa vida, eu conheço a Deus? Tá? Então a gente precisa se fazer essa pergunta. Eu conheço a Deus? Se sim, como eu tenho vivido esse conhecimento a respeito de Deus? Sabe, como é que as pessoas que estão do lado de fora enxergam o meu relacionamento com Deus? Quais são as minhas tratativas que evidenciam que eu conheço a Deus? Como está o meu comportamento, sabe? Como eu me comporto para com as pessoas e como esse comportamento denuncia profundamente que eu conheço a Deus?
Porque, por exemplo, o que aconteceu há algum tempo atrás e o que tem acontecido também nos últimos tempos, onde pessoas têm brigado, por exemplo, através de polarizações ideológicas, brigas políticas que fazem, inclusive, nós desmancharmos amizades duradouras, verdadeiras. Cara, onde pessoas cristãs estão brigando, tipo, na arena pública por causa disso, amizades estão se desfazendo por causa disso. Isso é realmente conhecer a Deus? Sabe? Eu realmente conheço a Deus? Entendeu? Quando eu fico de mal com o meu próximo, com o meu irmão, porque ele é de um espectro ideológico diferente, isso é realmente conhecer a Deus? Quando eu fico de mal com meu irmão no sentido de não falar com ele, inclusive faço a cultura do cancelamento com ele na internet, porque ele simplesmente discorda de mim, ele tem um pensamento contraditório, um pensamento diferente do meu. Isso é realmente conhecer a Deus? Eu realmente conheço a Deus? Sabe? Quando eu fico disseminando ódio, notícias falsas, informações falsas a respeito de outras pessoas, meu comportamento, minha característica, sabe? Minhas qualidades, se são qualidades, estão denunciando verdadeiramente que eu conheço a Deus? É bem provável que a resposta seja não, sabe? Por quê? Paulo vai falar que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Como? São detestáveis e desobedientes e não servem nada para fazer aquilo que é bom. Ou seja, se nós verdadeiramente fomos transformados por Cristo, se fomos transformados por Cristo a ponto de Ele se tornar, a ponto de nós nos tornarmos, na verdade, semelhantes a Ele, parecido a Ele, a ponto da imagem de Cristo começar a ser construída, desenhada em nós, isso significa que nós seremos levados primeiro a obedecer a Deus, tá? E essa obediência a Deus é uma obediência radical no sentido de entendermos que os mandamentos de Deus não podem ser desobedecidos. Porque se Deus nos ordena para que nós cumpramos sua palavra, nós precisamos necessariamente cumprir a sua palavra. E como é que nós vamos cumprir a sua palavra? Obedecendo aquilo que Ele manda por meio das Escrituras. Sabe? Então existe a necessidade de nos relacionarmos com Ele, de tornarmos Deus cada vez mais conhecido. E as nossas atitudes, as nossas ações, elas devem falar muito a respeito do conhecimento que nós temos sobre a pessoa de Deus. Uma das pesquisas que eu recebi e que me intrigou bastante durante essa pandemia é, por exemplo, a pesquisa de que o número de acessos, por exemplo, a sites de pornografia agora na pandemia, ela aumentou bastante. E agora, aí eu começo a pensar a respeito disso. Há alguns tempos atrás, eu acho que há 3 anos atrás, nós realizamos algumas atividades aqui no Morumbi, onde a gente falava sobre sexualidade, onde falamos muito sobre sexualidade. E nas pesquisas que nós fizemos, se constatou, por exemplo, que cristãos são pessoas que têm consumido cada vez mais, por exemplo, pornografia nos últimos tempos. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, isso é uma qualidade de pessoas que verdadeiramente foram transformadas por Deus? Porque na medida que nós nos afastamos de Deus, aquilo que vem tomando conta no nosso coração, vem se transformando em ídolo, sabe? Toda vez que nós fugimos de Deus por causa do nosso pecado, nós caímos num processo de idolatria profunda, sabe? Então deveria ser o contrário. A partir do momento que nós percebemos que nós somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa é exposta à luz da palavra de Deus, nós deveríamos recorrer constantemente para a palavra de Deus, porque é ela que tem a capacidade de nos transformar profundamente, de nos mostrar quem Deus é, a ponto de mostrarmos esse Deus para outras pessoas. A capacidade de evangelização, de tornar Deus conhecido nesse mundo contemporâneo, tem reduzido cada vez mais. Por quê? Porque nós verdadeiramente não conhecemos a Deus. E uma das evidências que nós temos a respeito do conhecimento de Deus é a vida em santidade. É obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, cumprindo com a sua palavra e vivendo uma vida de santidade. Não podemos nos tornar em pessoas desobedientes e pessoas detestáveis. Pessoas que não sabem fazer o bem. E é interessante as palavras que Paulo vai usar, né, que aqueles que afirmam que conhecem a Deus, mas na verdade o negam com os seus atos, com os seus comportamentos, com o seu estilo de vida. Ou seja, nossa maneira de viver denuncia muito a respeito daquilo que nós somos. Essa ideia que Paulo vai trazer, ela pode responder muitos questionamentos nossos, sabe?
Aí você fala, eu posso ir no lugar tal, eu posso fazer aquilo, sabe? Eu posso fazer isso, eu posso beber até cair ao chão, sabe? Eu posso assistir qualquer tipo de filme, desculpa, que eu puder assistir. Algumas pessoas, inclusive, né, davam risada na minha cara quando eu dizia, puxa vida, eu não consegui assistir, por exemplo, todas as temporadas de Game of Thrones, porque eu acho muito, muito, muito pesado, assim, para o meu pecado, assim, sabe? Eu sou muito pecador, então não consigo assistir. Você talvez consiga, assim, não estou dizendo que, sei lá, você precisa ser igual eu, mas eu sou muito pecador que eu não consegui, eu achei muito pesado demais. E algumas pessoas davam risada, inclusive, da minha cara. Mas o encontro que nós temos com Deus, ele deve produzir uma consciência em nós, a ponto de conhecermos verdadeiramente as nossas fraquezas, as nossas limitações como seres humanos e nos dobrarmos diante da presença de Deus, para que através das nossas fraquezas, Cristo seja cada vez mais conhecido. Só que o interessante é que o nosso estilo de vida, ele tem se assemelhado cada vez mais, sabe, ele tem se assemelhado cada vez mais ao daqueles que não conhecem a Cristo. E o que eu estou querendo dizer aqui não é uma pretensa fala legalista, não é nesse sentido, até porque Paulo começa, o texto que nós lemos no versículo 15, ele diz, para os que são puros, né, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está batendo forte contra o legalismo dos judaizantes, sabe? Que colocavam regras e regras acima de tudo. O que Paulo está querendo mostrar é que a minha vida cristã, ela não deve ser baseada simplesmente nas regras, naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, por medo de Deus me colocar no inferno. Não, eu devo deixar de fazer algumas coisas, não por medo de se eu serei salvo ou não, mas porque eu sou salvo, porque Cristo me alcançou e porque eu testemunho a presença de Cristo em mim, eu preciso limitar a minha atuação em determinadas esferas, sabe, em determinadas coisas. Então é isso, é algo completamente contrário, sabe? E aqui você pode estar pensando, puxa vida, mas eu não tenho liberdade? Sim, você tem liberdade de fazer aquilo que você quiser fazer. E eu gosto de pensar desse jeito. Só que é interessante você pensar que liberdade não tem a ver com você fazer tudo aquilo que você deseja fazer. Porque a partir do momento que você faz tudo aquilo que você quer fazer, você não é livre, você é escravo dos seus próprios desejos. Sabe? Uma pessoa que é livre é aquela pessoa que tem a capacidade de renúncia, de olhar para dentro de si, através da capacidade do Espírito Santo e perceber, puxa vida, até aqui eu vou e até aqui eu não vou, eu sou limitado. Mas por quê? Porque Cristo habita em mim e o Espírito de Deus que habita em mim, Ele me comissiona, Ele me ajuda, Ele acusa, Ele dá testemunho a respeito da palavra que bate pesadamente no meu coração, a ponto de me mostrar que isso eu não posso fazer. Por mais que eu deseje fazer isso, mas se aquilo fere, o Deus que habita em mim, então eu não posso simplesmente sair por aí fazendo as coisas só para agradar ou para satisfazer a minha própria vontade, porque isso, na verdade, é idolatria, tá? É idolatria. Então dizer que você conhece a Deus e não viver de acordo com esse conhecimento que você tem a respeito da pessoa de Deus, cara, isso é sinônimo de que, de fato, você tem apenas uma informação a respeito de quem Deus é. Então, como é que nós vamos viver nesse mundo que é um mundo que jaz no maligno, como a Bíblia fala? Ou seja, o mundo está sendo cada vez mais influenciado, né, pelo maligno. Nós precisamos, de fato, conhecer a Deus e tornar esse Deus conhecido, sabe? Precisamos conhecer a Deus. E não existirá possibilidade de conhecer a Deus se nós não nos relacionarmos com Ele todos os dias das nossas vidas. Deus precisa fazer sentido para mim. Deus deve se tornar real para mim, assim como a pessoa que está do meu lado é real, assim como esse celular é real. Então Deus, ele precisa se tornar real para mim. E a experiência que eu tenho com Deus, ela precisa ser uma experiência tão impactante e transformadora para mim, que me transforma a ponto de testemunhar aquilo que de fato tem acontecido na minha vida, sabe? É desse jeito que nós vamos tornar Deus conhecido. É desse jeito que as pessoas saberão de fato que nós amamos a Deus e que nós fomos transformados por Deus, sabe? Então, eu gosto de pensar que as pessoas que são transformadas por Deus atraem outras pessoas, porque quem é transformado atrai.
E se você não atrai, talvez é porque você não seja transformado. E aqui onde reside o segredo, porque algumas pessoas pensam que, cara, cristianismo é um negócio chato e tal, por isso é que eu não preciso falar que eu sou cristão para outras pessoas. Mas, se vivermos profundamente o nosso cristianismo de acordo como a Bíblia nos ordena, tenha certeza que você atrairá outras pessoas. E, aliás, foi isso que atraiu as pessoas ao longo da história. As pessoas não vão seguir você simplesmente porque você é legal e tal, mas porque Cristo habita em você. Esse é o diferencial que existe. E porque você foi, de fato, transformado por Ele. Quero terminar com uma ilustração, sabe, com uma história real de transformação que aconteceu quando eu ainda estava em Angola. Nas férias, a gente pegava uma van que a Convenção Batista lá nos disponibilizava. Eu e mais um amigo que já está no céu, que foi muito cedo, que já faleceu, o Victor. A gente liderava um movimento de jovens e adolescentes de cerca de 30 pessoas, 30, 40 pessoas. E aí sempre nas férias, janeiro, julho e dezembro, a gente viajava para o interior do nosso país pregando o evangelho. Nós abrimos igrejas, a gente expulsou demônios e fez um monte de coisa. E aí, numa dessas viagens no interior do país, molecada assim, eu acho que eu tinha uns 16 anos, 16, 17 anos, né? E aí o pessoal da convenção da Igreja Batista dava o busão pra gente. O único adulto que ficava no nosso grupo era o irmão Sozinho, que era o motorista do ônibus. Sozinho era o nome dele mesmo, tá, gente? Então, ele que era o motorista do ônibus, né? E aí, numa dessas viagens, fomos para o interior do país. Fizemos uma semana lá e fizemos uma campanha de evangelização muito impactante numa cidade do interior. Abrimos uma igreja que estava fechada, uma congregação que estava fechada. E aí resolvemos então fazer um culto à noite, à luz de velas basicamente, sabe? Porque no interior não tinha luz, era aquele breu geral. E aí resolvemos fazer um culto numa igrejinha pequena lá que nós tínhamos aberto. E aí eu estava lá pregando e de repente veio uma pessoa, aparece uma pessoa em frente com sinais de possessão, dizendo que queria subir no púlpito, ela estava extremamente bêbada, alcoolizada, assim, sabe? Cheirando, sei lá, bebida, não sei mais como. E aí o negócio ficou esquisito, ali todo mundo ficou desconfortável e tal. E aí o bebadinha se aproximando, falando que queria subir no púlpito para conversar, queria subir. E aí as pessoas tentaram impedi-la, e aí, né, pelo Espírito de Deus, falei para que as pessoas pudessem deixar o cara subir. E aí o cara foi e subiu. E quando ele chegou em frente ao lugar onde eu estava pregando, no altar, na verdade, quando ele chegou em frente ao altar, ele se ajoelhou e ele ficou ali, caiu e ficou ali. E aí eu continuei pregando, a pregação acabou. No final, o cara levantou e ele falou que queria ser batizado. Era um cara completamente diferente daquele que havia entrado ali. O álcool havia acabado, havia passado tremendamente, sabe? O álcool havia passado, ele estava são, ele estava consciente, rejuvenescido. E aí fomos conversando e percebemos que ele era um cara que bebia por muito tempo, sabe? Desde que ele se entendia como gente. E ele estava completamente transformado naquele momento. E ele nos contou, resumindo a história, que tinha uma voz que dizia para ele que ele deveria beber sempre, sabe? Aí ele se embriagava, não cuidava da esposa, batia na esposa, e era um negócio terrível. Resumo da ópera. Aí o cara foi chamar a família dele para que testemunhasse aquilo que estava acontecendo. E naquela noite, eu acho que eram 21 horas, nós ficamos esperando pelo cara, de repente uma multidão vinha com ele, todo mundo conversando, procurando a gente, porque queriam saber o que nós tínhamos feito com o cara. E a família simplesmente perguntava para nós, o que vocês fizeram com ele? Porque por muito tempo nós nunca vimos esse cara sóbrio. E ele estava sóbrio, completamente transformado naquele momento. Qual é o resumo dessa história? Quando Cristo nos alcança, nós somos transformados. E a transformação, ela é evidente. E quando nós conhecemos a Deus do jeito que aquele cara conheceu a Deus ali naquele espaço, sabe? E o Espírito Santo tocou nele e aconteceu uma transformação profunda na vida dele. Essa transformação, ela é notória. Ele
não conheceu a Deus apenas de ouvir falar. Ele não teve apenas uma informação de quem Deus era. Ele experimentou a graça maravilhosa de Deus, foi transformado, liberto naquele momento. E a família daquele cara testemunhou aquilo que estava acontecendo. E muitos daquela família deram graças a Deus, glorificaram a Deus pela transformação que tinha acontecido naquele lugar. É sobre isso que Paulo está dizendo. As nossas atitudes, os nossos atos, eles precisam reverberar, eles precisam revelar a Deus. Se nós conhecemos quem Deus é, nós somos transformados por aquilo que Deus é. E se nós somos transformados por aquilo que Deus é, somos convidados a testemunhar a respeito dessa transformação que Deus fez em nós. É sobre isso. E é desse jeito que nós viveremos. Talvez você esteja se perguntando, e agora, como viveremos? Como viveremos? Conhecendo a Deus e tornando esse Deus conhecido, sabe? É desse jeito. Pense nisso. E mais uma vez quero desafiar você a usar o livro de Tito como seu livro desse mês e dos próximos dias. Medite nele e aprenda um pouquinho mais a respeito do processo da transformação que Deus pode fazer na sua vida. Deus te abençoe. Pai, eu quero te louvar por isso. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui assistindo, louvado seja o teu nome por isso. E eu quero entregar nas tuas poderosas mãos cada um dos meus irmãos que está do outro lado da tela ouvindo essa mensagem, participando com a gente. Quero pedir para que o Senhor nos transforme, porque nós por nós mesmos não conseguiremos. Sem que o Senhor nos ajude, nós não conseguiremos, porque na maioria das vezes nosso pecado acaba se tornando muito mais forte. Mas quero clamar pela ação do Teu Espírito Santo em nós, para que Ele nos transforme a ponto de testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nós, para que nós sejamos obedientes e não pessoas detestáveis e pessoas que não saibam fazer o bem, mas que nós nos tornemos pessoas obedientes e pessoas que saibam transformar e testemunhar a bondade do Senhor para com todos aqueles que estiverem ao seu redor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Beleza? Então é isso, gente. Deus te abençoe. Se você está lembrando aqui agora de alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe, não hesite de compartilhar, porque tenho certeza que do mesmo jeito que você foi abençoado, foi impactado por tudo que aconteceu aqui, outras pessoas também podem ser. Beleza? Então é isso. Deus te abençoe. Vamos que vamos. Abraços virtuais. Até a próxima.